A Alvorada dos Corações Macabros conta a história de um garoto comum, ordinário, que assim como vários e vários outros jovens encontrou conforto no rock, mais especificadamente no Nirvana. É perceptível e inegável a influência do Nirvana na juventude dos anos 90 e como continua influente até os dias atuais. Eu me lembro que na pandemia teve uma explosão de jovens alternativos, onde a moda grunge entrou muito em alta. Em 2022 tivemos o filme do Batman com Something in a Way. É uma banda que parece que de tempos em tempos ela é redescoberta e nunca sai de alta, né? Kurt Cobain acabou se tornando uma espécie de ícone, de ídolo da moda e da música, mesmo que tenha feito isso sem querer. O cara andava com umas roupas mais desleixadas e tinha um gosto musical que por muitos hoje em dia é considerado revolucionário, já que muitos dos artistas que ele curtia naquela época foram ganhar reconhecimento anos depois. Eu acho que o maior exemplo que eu posso dar aqui é o álbum Hi, How Are You, do Daniel Johnston, que acabou sendo mais conhecido pela camiseta que o Kurt usou do que pelo álbum em si. E assim, eu preciso concordar nesse ponto porque o cara tinha um bom ouvido pra música, viu? Eu fui ver uma lista de top 50 álbuns favoritos dele e dentre esses estavam Maze Star e Kleenex, que são duas bandas que eu amo. E eu acho muito difícil ver alguém falando sobre, acho difícil ter listas assim. E aí eu falei, ok, eu posso confiar nesse cara. Eu sei que qualquer um daqueles álbuns que eu colocar, eu confio no gosto dele, viu? Eu vou acabar gostando também. Isso sem contar o próprio Nirvana, né? Que eu lembro que eu tinha um pezinho pra trás porque só tinha adolescente chato que escutava Nirvana. E muitas das vezes nem escutava, né? Só andava com a camiseta com aquele sorrisinho derretendo. Peguei até trauma daquilo. Mas aí eu fui parar pra escutar e eu falei, ok, agora eu sou a adolescente chata que escuta Nirvana. E se você não conhece ninguém que é assim, é muito provavelmente porque esse alguém é você. A história se passa nos anos 90 e se inicia com um rapaz e sua amiga indo fumar debaixo de uma ponte, refletindo sobre como se imaginam no futuro. Não por coincidência, essa dupla é Daria e Stuart, e os dois moleques ranhentos que estão cutucando uma criatura morta ali perto, Beavis e Butthead. Bom, nenhum dos dois sabe ao certo o que responder, e o garoto vira alvo de piada quando diz que talvez, quem sabe, algum dia poderia se tornar um rockstar. E completa: qual é a graça? Hoje em dia, rockstars são pessoas comuns. Suas vidas são drasticamente mudadas em questão de minutos. Foi anunciado que o carinha do Nirvana estava morto. Mal sabiam eles que anos depois esse fatídico acontecimento seria o que daria um objetivo às suas ordinárias vidas. E só fazendo um adendo aqui, para quem curte uma conspiração, essa HQ é definitivamente para você. A Alvorada dos Corações Macabros de Diego Gerlach é uma HQ publicada pela editora Pé de Cabra em 2024 e marca sua volta aos quadrinhos. Ele diz na entrevista do blog Vitralizado que a sua intenção era fazer uma história curta para uma antologia e acabou com a sua HQ mais longa até hoje, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo num evento da Loja Monstra, que inclusive foi um evento, né, para essa HQ aqui. Eu acho essa capa do caralho, mano. Olha isso, já é uma das minhas capas favoritas. E assim, eu não sabia o que esperar mesmo. E se eu esperava alguma coisa, me surpreendeu porque foi muito além. Não querendo ser puxa-saco, mas eu realmente acredito que o Diego Gerlach é um dos quadrinistas nacionais mais originais da atualidade. Seja no seu desenho, mas digo principalmente no seu texto. Eu não acho o texto do Gerlach tão fácil, isso eu vou falar mais pra frente, mas ele tem umas sacadas muito inteligentes, consegue ser muito característico. Apesar de que até o momento eu só li o Alvorada e o Batata Quente. Mas disso a gente fala mais pra frente, agora vamos voltar pra história. Anos depois, em 2022, é anunciado a morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, revivendo o trauma passado do nosso protagonista, que acende aquele baseadão quando seu momento de luta é interrompido por uma ligação de seu amigo, que já tinha se encontrado, seguido o próprio rumo. Mas enquanto ao rapaz, vivendo num chiqueiro com aluguel atrasado, sem perspectiva nenhuma, mas enfim. O amigo pergunta sobre os dois esquisitões que eles conheceram nas proximidades quando eram mais jovens, o que acaba desencadeando um flashback em que esses garotos o dão uma arma de presente. Arma essa que quase utiliza para se suicidar no mesmo dia, quando recebe um sábio conselho de seu amigo imaginário, Kurt Cobain. Além de aconselhar o garoto, ele faz uma alerta: você está destinado a coisas grandes. Voltando aos tempos atuais, Stuart acaba se encontrando com os dois esquisitões que ainda moram na mesma casa. Eles puxam o dedo do Duende Verde quando começa uma brisa torta do caramba. Eles começam a conversar sobre um ritual maçom comandado por Dave Grohl, que teria sido responsável pela morte dos dois rockstars, Kurt e Taylor. Nosso menino, passando mal, suando frio, decide ir embora, quando é questionado pelos meninos se ele ainda havia guardado o presentinho de anos atrás. Ele responde que acabou se desfazendo, mas na verdade não. Ao som de All My Life do Foo Fighters, ele se prepara para algo muito maior.
Agora ele compreende, consegue ver com clareza. Contextualizando aos perdidos, Dave Grohl é o fundador, guitarrista e vocalista da banda Foo Fighters, banda que foi criada após o fim do Nirvana, ao qual ele era o baterista, pelo acontecimento que todos nós conhecemos tão bem. Mas será que realmente sabemos da verdade por trás dessa tragédia? O estopim para que essa HQ fosse criada foi a morte do Taylor Hawkins e algumas piadas internas que Gerlach tinha com seus amigos a respeito do Dave Grohl, da imagem que ele construiu de si, de um rockstar trabalhador e boa praça que se orgulha de encher arenas e ser amigo de todo mundo. Gerlach diz ter uma suspeita natural desse tipo de pessoa, talvez por parecer muito a antítese da promessa inicial do Nirvana. Certo dia, o nosso menino recebe uma ligação suspeita e a partir daí começa um treinamento intenso em busca da verdade. Dentre programas de TV conspiracionistas a podcasts, anotações confusas em seu diário e muito rock rolando à solta. Em um desses podcasts, descobrimos que Foo Fighters era o termo utilizado para os primeiros OVNIs. Ainda te resta alguma dúvida em relação ao envolvimento do Dave Grohl? Bom, ele mesmo decide ligar para o nosso protagonista e recebe uma resposta árdua quando oferece a sua amizade. Resposta de quem já está determinado a fazer com que ele pague. Eu acho umas cenas muito engraçadas ao mesmo tempo que eu sinto que o Gerlach não faz isso propositalmente. Na verdade, a comédia dele vem justamente do fato de ser muito absurdo, patético e trágico. Mas antes, caso você esteja gostando desse vídeo, caso você goste desse canal, considere deixar um like, se inscrever. Caso você queira apoiar financeiramente, você pode apoiar pela Catarse mensalmente a partir de R$5. Eu achava que o mínimo era 10, mas aparentemente é 5. Podendo cancelar a qualquer momento, ou então fazendo Pix a partir de R$1 pelo LivePix, podendo deixar um recadinho anônimo. Dito isso, vamos continuar com o vídeo. O nosso molecote recebe mais uma ligação, mas dessa vez é de seu amigo, que diz que amanhã Dave Grohl estará num evento numa loja de discos. Ele então se prepara, escondendo por trás dos óculos escuros um olhar determinado. A revolução do rock alternativo e suas consequências foram desastrosas para a raça humana. Lá está Dave no evento, exibindo um disco quadruplo sobre Taylor, uma homenagem ao querido amigo quando surge Pat Smear. Obrigado, Moto. Após um discurso um tanto suspeito, o rapaz logo percebe que aquele indivíduo era o real culpado. Tiros são disparados afastando a multidão e logo ficou claro. Pat Smear estava ligado às 3 mortes, Kurt, Taylor e Darby, do The Germs. O rock precisa de mentes ingênuas. Sou só mais uma vítima. Enquanto se distrai, é baleado pelas costas e cai. Aparentemente, nada vivenciado pelo garoto era real. Ele, na verdade, havia baleado seu síndico. E o que parecia ser mais um caso de tentativa de homicídio acaba entrando numa teia muito maior. O detetive responsável por investigar o caso decide começar a acompanhar o senhorio, até acidentalmente descobrir um acervo enorme de pornografia infantil mantida por ele. O rapaz, até então preso, se torna uma espécie de ícone, movimentando uma multidão a favor de sua liberdade. A partir daqui, a história começa a tomar um rumo ainda mais absurdo do que se espera do desfecho de teorias de conspiração sobre a morte de rockstars. Então, caso esteja intrigado, sugiro que feche o vídeo ou então pule para a minutagem que eu vou deixar na tela para não receber spoilers. E não vai dizer que eu não avisei, viu? O advogado do garoto entrega um bilhete que havia um símbolo estranho, e nesse mesmo dia ele conversa com seu amigo pelo telefone que o deixa a par da situação que desencadeou pela prisão do senhorio. Em meio aos arquivos do senhorio encontraram possivelmente o vídeo mais significativo da ufologia. O primeiro vídeo com uma dissecação completa da anatomia alien. A internet ficou um alvoroço questionando sobre a veracidade do material, até perceberem que na mão de uma certa figura havia um anel com o símbolo do Ordo OVNI. E pois é, gente, se só eu tentando narrar e resumir o máximo que eu consigo já é muito para processar, imagine só como que eu fiquei depois de terminar de ler isso. Nem eu sabia o que eu tinha acabado de ler. Até poucas páginas atrás, o moleque era só um fudido que gostava de Nirvana, que queria fumar o baseadão dele em homenagem ao Taylor Hawkins, e agora ele estava preso, tinha se tornado um ícone, provavelmente procurado pela Ordo OVNI. Então assim, eu realmente não sei no que o Gerlach estava sob as substâncias quando ele estava produzindo isso. Eu só sei que eu quero também. A coisa vai ficar séria mesmo quando o assunto vai parar no podcast do Joe Rogan, que tem como convidado especial David Icke, que desde a década de 90 está empenhado em falar sobre quem e o que realmente controlam o mundo. É revelado por David que um filme desse mesmo alien dissecado foi exibido para uma plateia bem selecionada, dentre as pessoas mais influentes do mundo, incluindo Ray Charles e o rapper Ja Rule. A princípio foram feitos vários testes, mas infelizmente um acidente acontece resultando na morte do alien. O que era para ser um vídeo engraçado viral do alien dando risada, acaba sendo quase como uma declaração de guerra. David diz:
Um de seus batedores capturado, mutilado, exibido como troféu. Como você acha que nós, seres humanos, reagiríamos a isso? Dentro desse caos todo, no podcast eles discutem sobre testes patogênicos em fusão de DNA alien e acreditam que o nosso garoto foi uma dessas experiências. O garoto se torna um símbolo, um ícone, mas de qualquer maneira está aprisionado. Ele tenta se convencer de que está satisfeito, mas no fundo algo o perturba. Apesar da multidão, apesar de todo o barulho, será que o amam? É quando aparece Kurt desmistificando coisas que o rapaz achava ter tanta importância e conclui: sucesso é a pior coisa que pode acontecer a alguém. Não seria sucesso também uma forma de prisão? As pessoas criam ídolos, imagens a serem cultuadas, mas no final do dia ninguém quer viver a vida que você vive. É a idealização de um personagem imaginário que cria uma prisão mental fodida. E não é à toa que muitos desses rockstars, quando finalmente chegam lá, se sentem mais fracassados do que nunca. Na manhã seguinte, os manifestantes são brutalmente baleados por forças querendo a entrega do falso Messias. Dentro da cadeia, ele é guiado por guardas até o encontro dos mascarados. E ao chegar no ponto, é abduzido. As algemas se abriram sozinhas e o garoto flutuava. Agora, a conclusão dessa história eu não vou dizer a vocês, viu? Porque tudo que eu acabei de falar é o resumo do resumo do resumo. No final das contas, essa é a história de um garoto comum, ordinário, que assim como qualquer outro encontrou conforto no rock, no Nirvana, que poderia passar facilmente despercebido nas ruas, que poderia ser despejado por diversos senhorios, ou então que poderia ter dado um tiro na própria cabeça antes mesmo de ser notado, mas que mostra para todos nós que cada um tem uma importância cósmica e significativa para esse mundo. Gerlach coloca as melhores conspirações da internet, a saudosa MTV, o senso de não pertencimento e insanidade intensificados principalmente após a pandemia, numa narrativa ritmada e cheia de referências num liquidificador e entrega esse copo cheio ao leitor, que após beber sai de lá com uma baita indigestão. De verdade, gente, se vocês lerem, vocês vão ver que eu não tô brisando tanto assim não, eu realmente sinto que essa é uma história muito mais de autodescoberta do que sobre Kurt Cobain e aliens. Mas vamos conversar um pouco aí, me fala se você já leu, se você ficou com curiosidade de ler, se você leu, curtiu, se você leu, não curtiu, bora conversar. E é por isso que eu falo, gente, o Gerlach é o GOAT, não tem jeito.